Bom, meu nome é Rebeca, eu estudei na URGS, me formei na URGS e hoje eu dou aula em um cursinho pré-vestibular popular, o PA, que funciona no prédio da Letras, dentro da universidade, é um projeto de extensão, que mais que um cursinho e que visa a aprovação dos alunos no vestibular, ele também se preocupa com a formação cidadã, social, enfim, dos alunos. Eu também dou aula num curso preparatório para o Colégio Tiradentes, que são alunos de 13, 14 anos, e aí são aulas de português e redação. No PA que eu dou aula de literatura, né? Enfim, eu quis ser professora, eu sempre tive certeza que eu queria fazer alguma licenciatura, minha dúvida sempre foi entre português e história, entre letras e história, né? Porque eu tive um professor disso que me inspirou demais e trazia para a aula discussões sociais muito importantes, assim, que ajudaram muito na minha formação como cidadã e como uma pessoa crítica e atuante dentro da sociedade. E por isso eu decidi, então, que eu também queria ter esse papel, né, que eu acho que é super importante do professor. E por isso que eu dou aula, inclusive, num curso popular, né, porque eu me preocupo muito com a formação cidadã dos meus alunos e tudo mais, e levar conteúdos para que eles possam pensar sobre aquilo. Bem, eu sou a Silvia, tenho 34 anos, estou há 12 anos em sala de aula, aqui na Escola Cenáculo, então é a primeira escola que eu trabalhei e continuo, sou muito feliz fazendo a minha tarefa assim, de professora. Trabalho também na Rede Municipal de Ensino de Alvorada, lá já estou há 10 anos e atualmente lá tenho a vice-direção da escola. Bom, algo que me motivou, né, para chegar numa sala de aula foi, eu acho que, boas experiências com as minhas professoras. Me lembro muito das minhas professoras ao longo da história, principalmente as do ensino fundamental, os anos iniciais ali, até a 8ª série, foram pessoas que marcaram muito essa minha vontade, despertaram muito esse meu desejo. Na verdade, também a minha família não era muito a favor, porque é aquele preconceito que a sociedade tem, né? O professor ganha pouco, trabalha muito, se incomoda demais, mas eu não tive outro caminho. Eu sempre me vi professora e quero me aposentar professora, se tudo der certo. Bom, eu acredito que ensinar é um ato político, né? É o maior problema que eu vejo hoje na educação, na realidade, é que os alunos, eles não... Bom, o ensino é uma coisa que destoa muito da realidade deles e eles não veem muito o porquê de aprender aquilo, né? Por exemplo, hoje o ensino médio, ele é todo focado no vestibular, para que esses alunos tenham uma educação continuada, entrem no ensino superior, tananã. Mas eu acho que o ensino básico ele devia ser importante em si mesmo, porque é um momento de formação do cidadão, né? Então eu acho que os conteúdos deviam ser ensinados e é algo que eu tento trazer para as minhas aulas, como algo que seja útil para eles, que eles possam usar no cotidiano deles e que eles possam usar também para moldar a sociedade, assim, para serem ativos na sociedade, né? Então acho que esse é o maior problema do ensino. Hoje eu vejo os meus alunos, principalmente do cursinho e tudo mais, que eu tenho alunos hoje que a idade varia de 16 a 50, 60 anos, né? Então foram formatos de educação muito diferentes, mas a escola tradicional continua a mesma, né? Talvez menos rígida, mas de qualquer forma não faz nenhum sentido no cotidiano do aluno, na vida do aluno. Ele aprende lá, por exemplo, em literatura, ele aprende a decorar escolas literárias e escritores desses períodos literários e tudo mais, mas eles não fazem uma leitura crítica daquelas obras, eles não tentam transpor aquilo para os dias de hoje, para o que eles veem hoje, né? Que eu acho que é algo que é importante, eu acho que é uma das funções da educação. Ensinar é um ato político, né? Me formei na PUC em 2002, Pedagogia Anos Iniciais, a especialidade desse curso que eu fiz. Depois disso, eu fiz um curso de pós-graduação em Cachoeirinha, no Sezuca, em Psicopedagogia. E atualmente estou fazendo uma outra pós-graduação na URGS, que é em Escola de Gestores, que é oferecido pelo MEC e oferecido a gestores de escolas públicas, né? Então, iniciei agora há pouco tempo, fiz uma disciplina só e estou amando. Também tem a minha carga horária, né? Que eu não acho que seja tão puxada. Eu trabalho 40 horas como professora
Tem algumas colegas que acreditam até que, não, a escola dá educação formal, a educação vem de casa. Sim, a educação vem de casa, mas a gente sabe que em casa, hoje em dia, eles não têm mais tanto essa mãe presente, esse pai presente, por diversas razões, e por isso alguém precisa assumir esse papel, e eu entendo que é parte do professor sim. A gente tem sim que orientar, a gente tem sim que educar, a gente tem sim que mostrar o caminho. Bom, no PEAC eu sou professora de 2 turmas no cursinho, né? E o grupo de literatura, ele é composto por 8 pessoas, são 8 professores, 2 por turma, na verdade, alguns repetem, né? Por isso que eu tenho 2 turmas. E lá nesse outro lugar onde eu dou aula, que é preparatório para o Tiradentes, eu sou a única professora de letras lá, então por isso eu assumo toda a parte de português e redação. Carga horária? A minha carga horária, bom, eu trabalho 2 vezes por semana no PEAC, na segunda e na terça-feira. Na segunda-feira é das 8h40 às 10 da noite que eu dou aula, né? Na terça-feira eu dou aula das 7 às 8h20, fora o período de preparação de simulado, que a gente que faz as questões, né? Temos reuniões pelo menos 2 vezes por mês para discutir o desempenho dos alunos, enfim, como melhorar as nossas aulas, o que a gente precisa trazer para as aulas e tudo mais. E nesse outro lugar onde eu dou aula, são 3 vezes por semana, 2 horas de aula, segunda, quarta e sexta. Em relação às questões governamentais, assim, atrapalha muito porque a gente vê, às vezes, situações que não podiam estar acontecendo, né, dos nossos governantes, dos nossos administradores, fazendo barbáries por aí, e daí eles olham pra gente como quem diz, e aí, prof, como é que fica, né? Aqui a gente tem que ser tudo certinho, não pode usar boné na sala, não pode. E agora, como é que fica? Também não podia ter tirado dinheiro público e desviado, né, usado de maneira indevida, também não podia, sei lá, ter andado com a carteira, com os pontos lá da carteira de motorista vencido, então assim, aí isso atrapalha um pouco, né? Assim como, às vezes, algumas situações assim que saiu há poucos dias, né, a questão ali que as escolas não poderiam mais agir com situações assim mais firmes com o aluno, né, assim, de repente uma suspensão ou convidar para se retirar. Acho que são extremos, acho que não pode ser banalizado esse tipo de ação da escola, mas ao mesmo tempo tu tirar totalmente a autoridade da escola, então vai ser uma instituição que vai ter que, assim, se calar a tudo que estiver acontecendo de errado, porque tu não vai poder advertir o teu aluno, tu não vai poder, de repente, suspender, né? Eu sei que é forte, claro que é, mas a gente tem que entender isso como uma situação limite e que a gente não pode estar por fora. Então, eu acho que isso dá, sim, um pouco de interferência na escola, porque daí os alunos se sentem também livres para fazerem o que quiser. Muitas vezes tem uma família que não está tão, assim, empenhada, né, junto com a escola no auxílio desse aluno, e ao mesmo tempo daí a escola não pode fazer nada, tem somente que aguentar. Então, qual é o objetivo de tudo isso, né?